Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre um dos maiores filmes a que eu assisti nesses meus 39 anos. Apocalipse Now, grande obra do mestre estadunidense Francis Ford Coppola, que já esteve neste canal muitas vezes, porque eu já fiz a resenha das 3 partes desse que é também um dos maiores filmes a que eu já assisti, O Poderoso Chefão. Este canal já fez a resenha da parte 1, 2 e 3 de The Godfather, O Poderoso Chefão, e você consegue encontrar essas resenhas procurando aqui na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as dimensões, a batalha encarniçada entre razão e desrazão, ímpeto de hedonismo, reconciliação, bondade e a maldade mais tresloucada, tudo isso liberado em meio ao horror da guerra imperialista, no bojo mesmo da Guerra Fria, que os Estados Unidos moveram contra o Vietnã. Nas décadas ali de 60, 70, a gente vai falar muito sobre isso na resenha de hoje, em diálogo com as personagens interpretadas, eu diria mais, eternizada pelo Kurtz, pelo Marlon Brando, que faz o papel do Kurtz, e pelo Charlie, que é, digamos, o oficial / assassino, que as forças ali dos Estados Unidos, a CIA, o Departamento de Estado, a alta cúpula militar estadunidense, contrata para fazer ali uma execução no seio mesmo das florestas do Vietnã / Camboja. A gente já vai começar a falar sobre essas formidáveis tensões que perpassam Apocalipse Now de Francis Ford Coppola. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a esta resenha. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se ao fim dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. Então vamos lá, gente. Resenha sobre o filme Apocalipse Now, obra-prima do mestre estadunidense Francis Ford Coppola, de 1979. Eu dou início a essa resenha com o meu reloginho aqui em mãos para acompanhar o trânsito do tempo, e aí já coloco vocês no coração do Vietnã, no coração ali da guerra imperialista que os Estados Unidos estão movendo no pós-Segunda Guerra Mundial contra o Vietnã. Vamos nos lembrar rapidamente, uma rápida contextualização histórica, para dizer que após a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu entre 1939 e 1945, o mundo foi dividido entre 2 grandes potências. Sob o guarda-chuva do bloco socialista, havia ali os países do leste europeu, e a revolução foi se espraiando pela Ásia, e esse bloco socialista era capitaneado pela hoje extinta, afinada União Soviética. O bloco capitalista era comandado pela maior potência militar e econômica que vigora até hoje, os Estados Unidos. É importante frisar que em 1949 a revolução graça na China, e a China se torna um país socialista. Os Estados Unidos, então, começaram a intervir a partir da Coreia, na Indonésia e depois no Vietnã, para que a Ásia não passasse por processos de revolução socialista. Vale frisar que as intervenções americanas balizaram o mundo todo.
aqui na nossa, aliás, aí na nossa América Latina, já que eu estou aqui em Portugal, os Estados Unidos aplicaram vários golpes, aplicaram ou ajudaram a aplicar vários golpes militares direitistas para impedir que revoluções socialistas eclodissem. Aqui na Europa, o Plano Marshall e a cooptação ali da classe trabalhadora por parte da social-democracia visava impedir também, em termos econômicos e geopolíticos, que houvesse o espraiamento do Exército Vermelho. Feita essa contextualização aqui panorâmica, en passant, é importante dizer que os colonizadores da assim chamada Indochina e propriamente do Vietnã eram os franceses. Mas os aguerridos, os radicalmente combativos, militantes ali, capitaneados pelo líder vietnamita Ho Chi Minh, conseguiram rechaçar em meados da década de 50 as forças francesas, que ficaram ali no país apenas contingencialmente como colonos, como proprietários. Mas o Vietnã foi capitaneado ali ao norte do paralelo, salvo engano, 17, pelas forças do Ho Chi Minh, e ao sul uma monarquia ali que contava com o apoio dos Estados Unidos foi implementada. O que acontece? Os Estados Unidos, temendo ali as investidas da porção norte do Vietnã contra a porção sul, num paralelismo entre o que se deu, por exemplo, na Coreia, no início da década de 50, que mobilizou a Guerra da Coreia, e até hoje a Península da Coreia é dividida entre coreanos do norte, socialistas, e coreanos do sul, capitalistas. Em paralelo a esse processo, nós temos uma dimensão que os Estados Unidos começam a mobilizar uma guerra terrível, atroz, um bombardeio covarde. E aí, Apocalipse Now desponta com Charlie, esse oficial do exército americano, num quarto de hotel, tresloucado, fumando, usando drogas, coisa muito comum ali entre a soldadela e mesmo entre os oficiais na Guerra do Vietnã, entre os oficiais estadunidenses e a soldadela, o consumo de ópio, essa dimensão ali de uma guerra cujo sentido não se captava. Uma coisa é a rebelião contra o horror nazista na Segunda Guerra, uma guerra sumamente libertária. Outra coisa é a invasão imperialista de um país ali distante, longínquo dos Estados Unidos por interesses no seio da Guerra Fria. E o Charlie não recebeu ainda sua missão. Logo será chamado pelos oficiais. Mas é importante dizer que o Charlie logo fica sabendo, numa missão classified, ultra secreta, que terá que matar o outrora coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando. Eu quero dizer a vocês, antes de prosseguir aqui na resenha, já observando o nosso tempo, que Apocalipse Now é uma releitura formidável, realizada pelo Francis Ford Coppola, de um livro, de uma obra-prima da literatura que ainda será resenhada aqui nesse canal. No Coração das Trevas, do grande escritor polonês, depois radicado na Inglaterra, Joseph Conrad. E é interessante que Conrad está falando do imperialismo inglês no seio de algum local, não propriamente especificado, da Ásia, trazendo essas dimensões do domínio colonial, do domínio militar e da liberação dos piores impulsos humanos nessa dominação. Vejam, toda a história de Apocalipse Now é a história de uma morte encomendada por um país que se diz democrático, de uma morte que deve ser escamoteada e ultra secreta em relação a quaisquer divulgações midiáticas. Essa é a história basilar, esse é o panorama da história. O que depois disso, depois da revelação dessa missão, vai ser colocado, reverbera a música do The Doors, a trilha sonora fundamental do filme. This is the end, bam, 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 my only friend, the end. This is the end, you will never see the sun again. Esse é o fim, meu amigo. Esse é o fim. E você nunca verá o sol novamente. Então, Apocalipse Now, com a saga do Charlie, que vai ser conduzido rio abaixo, do Vietnã até o Camboja, para chegar a esse reino, vejam vocês, esse pequeno reino que foi estabelecido pelo Kurtz, que é um ex-oficial brilhante das Forças Armadas estadunidenses, que começa a exorbitar as ações de violência, que diz que a guerra deveria ser vencida draconianamente
e que depois rompe com as forças estadunidenses, porque percebe que aqueles que eram chamados de selvagens, aqueles que eram colonialmente, imperialistamente, eugenicamente, etnocentricamente, odiosamente chamados de inferiores, estavam lutando uma guerra justa. Os vietnamitas, os vietcongs, aplicando também práticas draconianas contra os estadunidenses, mas quem estava invadindo o país deles? Eles não eram invasores, eram invadidos e lutavam uma guerra de independência e autonomia nacional. O Kurtz vai exorbitar e por isso precisa ser ceifado. E Apocalipse Now traz questões para nós nesse sentido. Ao longo da história, quando nós observamos a dinâmica mesmo da guerra, parece que, além da disputa por mercados, além da disputa por novos territórios, por a disputa geopolítica, parece que há na guerra uma continuação da brutalidade, algo sublimada do cotidiano. Como se nós levantássemos o pino, a válvula de uma panela de pressão, e na guerra soltássemos ali os demônios, a parte mais tresloucada da condição humana, para que depois, em algum momento, esses soldados e oficiais tresloucados, barbarizados pela guerra, sejam julgados, internados em manicômios, proscritos. Logo se passa a saudação com as medalhas, a dimensão de que são heróis nacionais, e eles não são bem-vindos à brutalidade que precisa alcançar a sublimação do cotidiano. Vocês estão percebendo? É assim que as cenas antológicas de Apocalipse Now vão se dando. Com a música do The Doors ao fundo, os helicópteros vão jogando bombas na floresta vietnamita contra uma população que mora em locais rurais. Eles vão jogando o agente laranja, o agente desfolhante, o napalm, que além de desfolhar a floresta densa do Vietnã, vai mostrando também as feridas, as ulcerações que ficam sobre as peles de homens, mulheres e crianças. E há ali um comandante translocado com um chapéu de cowboy, que em meio aos bombardeios, no mar vietnamita, quer surfar. Ele começa com frases epigráficas de uma violência que é mostrada ali com impassibilidade. A impassibilidade daquele que leva seus cavalos motorizados, seus tanques, seus aviões, seus helicópteros. Fala com tranquilidade, dizendo que o napalm, eu adoro, I love the smell of napalm in the morning. Eu amo o cheiro do napalm pela manhã, o cheiro do napalm, o cheiro das queimadas, da ulceração das pessoas, do câncer que seria legado a gerações e gerações de vietnamitas por causa desse agente químico ilegal despejado pelas florestas. Diz esse capitão translocado, é um cheiro de vitória. E aí, quando o Charlie enfim se coloca no barco que vai levá-lo rio abaixo, um a um, os tripulantes do barco, um barco pequeno, que são pessoas ali comuns. Vocês acham que são os ricaços e filhos de políticos dos Estados Unidos? Jamais. São trabalhadores, pessoas comuns, que foram mandados para a guerra sem saber por quê. Às vezes você pergunta para um operário que trabalhou numa linha de produção durante 20, 30 anos, qual era a destinação da peça, por exemplo, que ele moldava, o que ele via ao fim e ao cabo, ele não sabe. Da mesma maneira que se dá essa alienação econômica e social, que nós introjetamos como baliza da realidade, como se natural fosse e não uma construção histórica, escapava a esses soldados a dinâmica da guerra. Eles só queriam voltar para casa. Eles não entendiam a dimensão do que estavam fazendo. Porém, a dimensão propagandística, etnocêntrica, de que representavam a causa da grande potência, de que faziam parte de um povo tido como superior, nessa questão odiosa do nacionalismo, do chauvinismo e do etnocentrismo, fazia com que eles liberassem todo o pendor para a violência. E é assim que Apocalipse Now vai varrendo as cenas, com as metralhadoras disparando a esmo e deslocadamente pela floresta. Só que a guerra vai sendo mostrada com a tática de inteligência dos Vietcongs. Se não é possível disputar com igualdade de força tecnológica e militar essa guerra com os americanos, que ao fim e ao cabo saem do Vietnã, perdem a guerra, dão o braço a torcer, a dimensão da inteligência,
a dimensão do conhecimento da floresta dos locais autóctones, o escavamento de túneis dá vantagens táticas aos Vietcongs que vão infligindo severas perdas aos americanos. E ao fim e ao cabo, a tripulação toda do barco do Charlie é ceifada, a não ser esse oficial que consegue ali, de uma maneira inusitada, chegar até o coração da selva no Camboja e se torna prisioneiro do coronel Kurtz, eternizado, como eu disse, pelo Marlon Brando. Vejam que algumas personagens dos filmes do Coppola vão se reiterando. O Marlon Brando, no Poderoso Chefão, parte 1, era o Vito Corleone, o pai ali da família mafiosa. É muito interessante quando o Marlon Brando e o Charlie Sheen, salvo engano, o pai ali do ator mais recente, que faz o papel do Charlie, vejam, mimetizando o nome da realidade, o nome do ator na própria personagem, é interessante quando eles se encontram e vão discutir as razões, ou pior, as desrazões da guerra. Num determinado momento, logo no começo do filme, vejam, existe uma chave metalinguística fundamental. Porque o Coppola, ao invés de fazer um filme do qual ele se exime, ao invés de dizer, olha, eu estou retratando a guerra, mas não faço parte dela, sou contraposto a ela, existe uma chave metalinguística, uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa fundamental no filme. Por quê? Porque logo no início, câmeras de televisão, câmeras de cinema estão filmando os soldados, que deveriam estar ali na guerra e não deveriam olhar para a câmera como atores. Na verdade, nós sabemos que eles são atores. Mas, quando o próprio Coppola aparece pedindo que os soldados / atores passem sem olhar para a câmera, o diretor se torna personagem e mostra uma engrenagem de cumplicidade da riqueza de Hollywood e dos Estados Unidos, ainda que ficcional, ainda que artística, ainda que cinematográfica, com tudo aquilo que estava acontecendo. É assim que o Kurtz vai perguntar ao Charlie, eu sou um carniceiro? Eu agora tenho que ser ceifado? Sim, ele era arbitrário. Sim, ele cortava cabeças. Mas havia a submissão daquele povo à sua dominação carismática. A submissão, inclusive, de soldados que desertaram da guerra, soldados estadunidenses, ao Kurtz. Ele virou um pequeno rei. Ele passava as mensagens. Rituais sacrificiais eram realizados. E ele pergunta, soldados são chamados de indecentes por escreverem uma palavra que começa com F em inglês, que vocês podem imaginar. Ela também começa com F em português e é um palavrão. Mas não são considerados facínoras ao disparar a esmo, ao mutilar vilas inteiras, ao estuprar mulheres indefesas, ao mutilar crianças. Kurtz conta uma cena horrorosa em que a poliomielite havia sido disseminada por uma vila, por uma aldeia. E, para evitar a morte inteira das crianças, os anciãos haviam decepado seus braços. Essa poliomielite havia sido disseminada por forças estadunidenses, segundo a personagem de Marlon Brando, Kurtz. E ele pergunta, eu sou o bárbaro? Você, Charlie, que era prisioneiro de Kurtz, precisa me matar. Isso eu aceito. Mas não aceito que eu seja chamado de bárbaro, uma vez que fui chancelado para a barbárie por meu próprio Estado. Ao fim, é importante dizer que, numa chave psicanalítica, Charlie parece aquele superego, mesmo que draconiano, ainda que brutal, ainda que homicida, para conter um id. O superego freudiano seria o freio civilizacional para conter as pulsões do id, tresloucadas, cuja tampa de esgoto, cuja boca de lobo for aberta pela guerra. Kurtz, sintomaticamente, não mata Charlie, o deixa ali e o liberta, ainda que sabendo que seria morto. E isso faz com que a morte de Kurtz, desse oficial brilhante, segundo os relatórios ali da inteligência dos Estados Unidos, que esse oficial, que primeiro foi empregado para o morticínio, depois se tresloucou e começou a se rebelar contra a guerra e tivesse que ser ceifado, pelo menos segundo essa patológica das forças secretas estadunidenses, com que ele seja algo como a fração mais brutal de todos e cada um de nós, de todas e cada uma de nós, que, se vem à tona com a guerra,
se tem condição de se exprimir e de vir à tona, pode trazer as vazões mais brutais. Ainda que a brutalidade seja, de acordo com o que transpassa Apocalipse Sinal, a brutalidade do que é posto, do que tem autoridade, do que tem poder e pode mover a guerra. Quando Charlie, ao fim e ao cabo, mata Kurtz e as tomadas de Coppola vão entremeando as facadas que Charlie aplica em Kurtz, as facadas, as espadadas que um boi vai tomando num ritual sacrificial, nós temos não apenas a desrazão posta, aberta, a irracionalidade franca e clamorosa. Nós temos a baliza de que essa irracionalidade, ela encontra uma via de escape na colonização, no imperialismo, no tido odiosamente como exótico. Lá longe, distante da capa de civilização, ela vem à tona. É assim que o Apocalipse bíblico, apo quer dizer alto, apogeu, o ponto mais alto em relação à terra, gel, calypsos, revelação. É assim que o Apocalipse que vem de cima se transforma em Apocalipse Now, o Apocalipse realizado aqui embaixo, com esse filme formidável, essa obra-prima que contou com a direção do mestre estadunidense Francis Ford Coppola e foi lançada em 1979. Pessoal, essa foi mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube. Se vocês gostaram da resenha de Apocalipse Now do mestre Francis Ford Coppola, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livro, das aulas ao vivo com Vassoler, e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista do meu canal, segundo aí sua situação financeira, e apoiar este projeto de universidade aberta. Então é isso, pessoal. Eu deixo sempre o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Tá bom, gente? Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!